Oi, pessoal, tudo bem? Esperar aqui o pessoal entrar. Boa tarde. Pessoal, só esperar o Darcy entrar aí, beleza? A gente já começa a discutir os assuntos de infecções. É, é o seguinte. Então, agradecer aí todo mundo que está entrando. Alô? E Ô, Darcione, aí, beleza? E beleza? aí, você está me ouvindo? Tô ouvindo direitinho, tá show Tá, aqui. tá show, beleza. Então, o pessoal tá entrando aí. Vamos fazer Legal uma que já tá. introdução, é. Já nossa, tá pulando pra. Você vê que o pessoal tava entrando bastante aí, já deu uma boa. é, É porque já eu tinha per- que entrar, senão aí o pessoal não vê que eu tô na live, né? Ah, show de bola. Não, beleza. Vamos conversar então. Primeiro eu queria dar boa tarde a todo mundo aí, agradecer por participar da nossa live. Espero que seja frutífera para todos aí, né? A gente aprenda junto essa questão de infecções. Quero só ressaltar que a gente fez uma enquete na sexta-feira com dois temas, que foi câncer e infecções. Eu coloquei câncer, que obviamente a gente ia falar de câncer bucal, e infecções, que são as infecções causadas por vírus, bactérias e fungos que têm repercussão bucal. E foi muito legal que empatou. Uma hora o câncer estava ganhando, outra hora infecções, e chegou no final um empate exatamente 50-50%. Aí eu fiz rapidinho uma pergunta, quem respondesse rápido, aí responderam mais sobre infecções e a gente colocou, mas nada impede a gente fazer uma nessa semana, ou na semana que vem aí de câncer, né, Darção? Aí a Não, gente já tranquilo. deixa até como um outro assunto. Próximo Então, assunto, né? como um próximo assunto aí para o pessoal. Mas eu agradeço aí todo mundo que votou e todo mundo que está aí na live querendo participar com a gente. E assim, a gente vai começar, né? E espera pergunta à vontade, tá, pessoal? Pode interromper, pode perguntar que a gente aí responde. É até melhor para ter uma dinâmica e a pergunta não ficar lá no final, né? Porque a gente vai tentar falar dos três assuntos aqui e quanto mais vocês perguntarem, mais a gente consegue responder direto. Flavião entrando aí também, grande Flavião. Flavião tá lá na Irlanda, tá morando lá na Irlanda, Arção, Ô, dentista lá. louco. Tá internacional a live. Tá internacional a live já, né? Então, ele até tava querendo fazer uma live depois falando de estômago implante, a gente pode pensar também, né? Não, show. Perfeito. Show de bola, né? Então vamos então, Alessandro, introduzindo o Vamos. assunto aí. Eu acho que você pode começar a falar. Vamos começar com infecção viral, que tem um. A gente começa falando de herpes, aí fala um pouco de herpes primária, herpes secundária. O que você acha? Não, perfeito. Herpes, na verdade, as infecções virais, de uma forma geral, tem a mais comum, sem dúvida nenhuma, é herpes, né? Como o Felipe falou. Dentro dos quadros de herpes, né, a gente tem o quadro primário, que é a gengivoestomatite herpética primária, ou prima infecção herpética, né? Por que chama gengivoestomatite herpética? Porque não por acaso pega a região de gengiva, que é mucosa queratinizada, e outras regiões de mucosa queratinizada, como por exemplo palato. Então, a gengivoestomatite herpética primária tem esse quadro, além, claro, das formações de lesões que geralmente que a gente vai ver é lesão ulcerada, né? Então vai ver a criança até uns 5, 6 anos de idade com a boca toda cheia de feridas, né? Digamos assim, úlceras. E a criança com essas úlceras, é óbvio que ela vai estar com dificuldade de se alimentar,
vai estar se queixando bastante de dor e também acompanhando um quadro tipicamente viral, assim, né, de virose. Febre, mal-estar, prostração. Então, é um quadro que pode acontecer. Uma coisa importante desses quadros primários de herpes é que, assim, tem gente que vai ter o quadro de herpes secundário lá para os 30, 40 anos e fala assim, nossa, mas eu nunca tive a herpes primária, a gengivoscomatite herpética primária, por que eu estou tendo esse quadro de herpes secundária, né? Na verdade, apenas 15% dos casos de herpes primária são casos tão intensos que a criança e os pais vão lembrar desse quadro. Manifestar, né? Senão vai ser confundido com um resfriado, uma gripe qualquer, né? Assim como o Covid, né? O Covid pode ser assintomático, ser leve, moderado, grave. Então, os quadros virais variam bastante. E o quadro de gengivoscomatite herpética primária também não é diferente. Ele vai ter essas diferenças de intensidade. E aí, por isso que muita gente, né, quando vem manifestar adulto o quadro de herpes recorrente, não lembra de ter tido a gengivoscomatite herpética primária, que seria o quadro primário, né? Então, não é porque não lembra, pode ter sido também de forma assintomática, né? Então, assim, o quadro de herpes recorrente, ele é a recorrência, e esse quadro de herpes primário, na maioria das vezes, né? Porque 85% dos casos, nem os responsáveis, nem a pessoa vai lembrar desse quadro primário, né? Então, só vamos fazer eu acho que é uma pontuação interessante aí, para entender, né, que a herpes primária e a secundária acaba sendo a mesma infecção, né? O vírus ele acaba indo para o nervo, fica latente, e essa pessoa pode ter episódios frequentes durante a vida dela, certo? Só que a herpes primária, ela manifesta de modo geral, mas em crianças, né, a gente está falando de modo geral, mas ela pode manifestar primária também na fase adulta. Inclusive 2 casos a gente teve a oportunidade de ver, né, ano passado, em adultos herpes primário. Herpes primária. E só falando da criança, o que às vezes choca muito, até a mãe, né, claro, os pais, porque eles ficam muito preocupados e querem diagnóstico rápido, porque é uma doença que afeta, é muito forte, quando ela é muito intensa, então a criança vai ficar febril, não vai conseguir comer, vai aumentar provavelmente os gânglios linfáticos ali. Então, só para a gente alertar que, como uma infecção viral, como outra, qualquer infecção, ela vai ter um período ali de remissão, e para a mãe ficar tranquila que a criança se alimentar, não esquecer de fazer dieta líquida, analgésico é importante, mas a gente não vai ter uma cura logo para essa infecção, né? Mas que ela vai passar ali 3 a 4 dias depois. Eu acho que é importante ressaltar isso também, né? Não, e dependendo da intensidade até demora mais, né? Lembra dos casos em adultos, o tempo aí é muito, muito mais demorado. Chega até 10 dias, né? Então, os quadros que a gente atendeu, geralmente passam de 10 dias, né? Então, quando pega o adulto, a gente teve a oportunidade, final do ano passado, atender 2 adultos, na verdade, adultos jovens, né, inclusive. E, assim, diferença de 1 mês entre um caso e outro. Um era um rapaz, né, que estava fazendo curso de engenharia, e outro era, inclusive, uma colega dentista, que também estava desenvolvendo uma herpes. Até eu atendi ela entre o Natal e o Ano Novo, né? Porque o quadro dela estava bem complexo, não sei se você lembra, que você ligou para mim. Sim, e tal. sim. E um quadro de herpes, assim, quando pega o adulto, bastante intenso, e o adulto sofre muito mais do que a criança, né? Então, sofre com dor, a dificuldade de comer é maior, né? E, assim, depois que desenvolve o quadro primário, é difícil de você entrar com uma medicação, por exemplo, o aciclovir, que é uma pergunta da maioria das pessoas. O aciclovir adianta depois que o quadro já está estabelecido? Muito pouco. Nossa experiência com a aciclovir praticamente não tem eficácia nenhuma nesses quadros. Só teria eficácia a aciclovir naqueles quadros de recorrência e quando o paciente percebe aqueles sintomas iniciais que a gente chama de pródromos, né? Que o paciente sente uma coceira, uma ardência, uma queimação na região, e na hora que você olha clinicamente não observa nenhum tipo de manifestação clínica, mas aí no dia seguinte vem a desenvolver aquelas vesículas, que são características de herpes. Se for na região perilabial,
é bem característico que o diagnóstico de herpes simples. Então, não há necessidade de fazer nenhum tipo de exame complementar com biópsia ou mesmo citologia esfoliativa, né? O quadro, geralmente, o diagnóstico é clínico, não há necessidade de nenhum tipo de exame complementar para se fechar esse diagnóstico. Sim, e inclusive, agora, ó, que legal, um dado legal. A gente bateu aí 100 pessoas visualizando a gente agora. Obrigado aí, viu, pessoal? E podem perguntar à vontade, que isso nos ajuda. Já Só o vou Rogerião responder. aí. Rogerião, grande Rogerião. Fazer uma live Rogerião também, Darcy. Vou fazer na Implantim lá essa semana. Então, só para aproveitar aqui a questão das infecções, quando a gente tem esse quadro todo em adultos, acaba dificultando um pouco o diagnóstico, né? Porque a gente sempre tem que pensar, trazendo aqui um pouco da nossa filosofia de diagnóstico, o que é mais frequente naquele número, naquela população. E realmente uma herpes primária não é mais frequente naquele adulto. Então, você lembra como a gente teve que raciocinar ali um pouco para fazer o processo diagnóstico? Não é também bater no olho da lesão, esse paciente aí está enquadrado com uma herpes primária. Né? Sim. O que difere de uma criança, que facilitaria o nosso diagnóstico, né? Por conta dessa infecção acontecer mais em criança. Só voltando aqui no contexto, eu já vou falar para você falar um pouco mais da questão de tratamento, que eles estão perguntando aqui. Primeiro, a Dan falar um pouco sobre HIV e AIDS. Se der tempo a gente fala. Se der tempo a gente fala, porque até eu acho que HIV e AIDS talvez tenha mais um foco de concurso, porque clinicamente a gente tem visto muito pouco da manifestação bucal, que a gente via muito mais, né, antigamente. E a Fê Pimenta fala para gravar live, a gente sempre grava, que é legal a dinâmica do ao vivo, né? Mas você não conseguir assistir, depois você vê. E sobre a Sarinha, pergunta aqui, fala que já atendeu alguns casos inicialmente foram tratados com antibiótico, que acabou intensificando o quadro. Isso aqui eu queria só discutir, pontuar, que é uma situação bem interessante e comum, infelizmente, de qualquer situação entrar com antibiótico. Né? Aí você teve um caso que agravou, obviamente, o que efeito o antibiótico está fazendo no paciente com herpes? Absolutamente nenhum. Nenhum. Então, a gente foi erro de diagnóstico, seguido de um erro de tratamento. Tá? Então, a gente tem que entender essa situação até para fazer o diagnóstico preciso. Como o Darcy falou, confiança clínica. O diagnóstico é clínico. Às vezes, o paciente foca, nossa, mas doutor, você não vai pedir nenhum exame, não vai fazer... Não. Se você está fazendo uma consulta, a gente foca muito na nossa consulta inicial, é que nós temos ali o cuidado e a confiança para fazer um diagnóstico que é eminentemente clínico. Então, só discutir um pouco mais dessa questão, falar um pouco das lesões que mais se manifestam, como manifesta mais a primária, como manifesta mais a secundária, e um pouquinho mais de tratamento, Darcy, só para a gente concluir esse assunto herpes aí. Até a Mabuso está perguntando como diferenciar a gengivostomatite herpética primária com doença de mão, pé e boca. Na verdade, assim, o quadro bucal pode parecer um pouquinho, assim, né? Mas lembrando que aí você tem que avaliar o geral da criança. Se ele estiver apresentando lesões nessa região de mão e pé, também é um diagnóstico bem característico e também não é algo incomum, né? Não é uma lesão incomum de se fazer o diagnóstico em criança, não. Sim. Lembrando, né, o herpes também, só lembrando os tipos virais, né, o vírus do herpes humano tipo 1, vírus humano do herpes humano tipo 2. O herpes não é uma doença exclusiva da região de cabeça e pescoço, ele pode acontecer na região genital também. Então, o do tipo 1 ele é mais comum encontrado na região de cabeça e pescoço, e o tipo 2 mais comum na região genital. Nada impede, né, em função do sexo oral, tudo, de haver um cruzamento. Então, achar vírus do herpes do tipo 2 na região perilabial e o vice-versa também poderia acontecer. Como o Felipe falou, a gente não resolve o quadro de herpes porque nenhum tipo de medicação elimina o vírus do herpes. Na verdade, o que a gente faz é eliminar uma parte dos vírus e aí, consequentemente, a outra parte ela vai ficar latente em nervo. Por que o vírus acaba ficando latente em nervo? O vírus acaba gostando desse tipo de tecido, né? Então, na região de cabeça e pescoço, o vírus do herpes vai ficar latente em que região? Região do gânglio trigeminal, antigamente chamado de gânglio, o gânglio de Gasser, né?
E essa questão de tropismo por tecido nervoso é comum também, por exemplo, no vírus da catapora, que vai depois promover o herpes zoster, que a gente pode falar depois um pouquinho, que é interessante também. Né? Não, desculpa, Alexandre, pode continuar. Não. Que mais? Não, em relação à terapêutica, né? Terapêutica é tratamento de suporte, né? Aqueles pacientes adultos que acabaram passando com a gente fez uma medicação de suporte, infelizmente é antitérmico, né? Prescrição de dieta mais mole, né? Mais macia, para que não haja, né, trauma na região, porque as pessoas, quando pegam o adulto e pegam a criança também, tem grande dificuldade, tá, gente? Não é manha das crianças, não. Quando a gente viu em adulto, a gente fala, não, a criança, ela se queixa, não à toa, porque o adulto ele não consegue comer nada, ele tem dificuldade até de engolir água, né? Então, quando pega uma gengivoestomatite herpética intensa, a criança tem dificuldade mesmo grande de se alimentar, porque as lesões são extremamente doloridas. Elas podem se manifestar inicialmente como vesículas, mas vesículas dentro da boca vão romper muito facilmente. E o que a gente vai ver, geralmente, são lesões ulceradas, né? Então, a gente dificilmente vai ver uma lesão vesicular na região intrabucal, mas e na região perilabial vai ser mais frequente, porque a pele já é um tecido mais grosso e aí aquela vesícula vai estar sem se romper por muito mais tempo. E aí a gente consegue observar. Um detalhe importante das lesões de herpes recorrente é o seguinte, que elas são infectantes na fase vesicular. Porque aquela vesícula, aquele líquido, tem uma carga viral altíssima. E aí essa região do líquido vesicular que é infectante por conta dessa carga viral alta que acontece, né, nessas lesões fundamentais vesiculares. Tratamento também, você tinha falado, né? Na verdade, assim, como a gente acabou falando muito, talvez, se você quiser seguir, até que eu vejo que o pessoal está perguntando bastante, tem bastantes perguntas até, comentar a Raquel, que deu um oi. A Beatriz pergunta a diferença entre herpes primária e secundária. Aí, de novo, a Anessa aqui pergunta, que ela fala que ela perdeu a explicação da diferença, qual vírus causa síndrome de mãos, pés e boca. Depois a Isa pergunta se a herpes não tem cura, e ela aparece quando a imunidade abaixa. O Anderson, existe alguma fase do herpes labial que se pode fazer o atendimento? A Andrea, para diferenciar o vírus tem que fazer algum exame específico, pode indicar bochecha anestésica e tudo mais. Enfim, Anderson, eu acho que para a gente fechar, se quiser fazer um resumão de todas essas 3, 4 perguntas aqui, falar de diferença, de novo, de herpes e doença de pés, mãos e boca, o vírus que causa, diferença de primária e secundária, e a questão etiológica, né, que realmente, quando acaba a imunidade e o vírus manifesta, falar que realmente não tem cura, que ele fica no gânglio, enfim, só para a gente fazer um fechamento. Até tá falando da questão do anestésico, também pode ser usado, porque, como a gente falou, amenizar, né, amenizar a dor e facilitar ou a alimentação e mesmo ingestão de líquido, porque, como eu falei, né, os adultos que a gente atendeu, eles tinham dificuldade, inclusive, de ingerir líquido. Então, a gente está vivendo uma fase de pandemia e sabe a importância de não desidratar. Numa infecção herpética também é importante não desidratar, né? Então, é bastante importante pode ser usado, sim, bochecho de anestésico ou anestésico em spray, sem nenhum problema. A gente fala de usar um pouquinho com parcimônia, porque senão, às vezes, pode usar, se você usar muito também, o que acontece? Você vai promover maior aumento na região ulcerada, aumento daquelas lesões, e aí a cicatrização vai demorar um pouquinho. Então, tem que usar um pouquinho parcimônia para não aumentar as lesões e demorar um pouquinho mais para cicatrizar também. Então, é difícil de encontrar um equilíbrio, né? Essa questão de até qual quantidade. Em relação à doença de mãos, pés e boca, você lembra o vírus que causa? Agora me fugiu na memória o vírus. Você lembra, Felipe? Não é o coxsackie-vírus? Pode ser. O coxsackie também acho que pode ser. E aí a diferença, claro que você pode fazer exames de anticorpos, exames moleculares para distinguir, porque às vezes pode ter um quadro que pode ser muito parecido um ou outro, mas a gente fala que, clinicamente, né, geralmente essas dois tipos entidades, de entidades, a gente consegue diferenciar.
Mas, sem dúvidas, para fechar e bater o martelo, a gente poderia usar mão de algum exame complementar, mas, assim, no herpes, assim, doença de mão, pé e boca, geralmente tem outras manifestações que você acaba te ajudando para fechar o diagnóstico. Né? Uma coisa bastante importante, né? O que a gente recebe os pacientes que o Felipe falou que são tratados com antibiótico, e muitos deles também vêm usando nistatina, né? Porque passa primeiro com o médico dá o diagnóstico de estomatite, né? Aquele diagnóstico bem geralzão, e aí acaba passando nistatina, coisa que também não vai auxiliar em muita coisa. Claro que a nistatina evitaria, pelo menos, aquela questão de infecção secundária pela candidíase. Mas, assim, só isso, né? O que mais? Esqueci. Então, aí... não, mas é isso mesmo. Aí, a Luana tá respondendo que é o Coxsackie mesmo. A Danila falou aqui em cima, até um abraço para a Danila aí. A Danila tá aí também? Ela perguntou agora se o uso da ciclovir é mais eficiente nas fases dos sinais prodrômicos. Sim, perfeito. Sem Essa dúvida. é a fase para se prescrever a ciclovir, né? Claro que a gente fala de aciclovir, mas existem outros antirretrovirais assim, mais potentes, mas para herpes também essa medicação é bastante eficiente, né? Zovirax, nome comercial. Perguntaram da diferença de primária e secundária. Primária é quando acomete pela primeira vez. Geralmente, quando tem essa nomenclatura primária e secundária, primária é quando está acontecendo pela primeira vez. Secundário, os episódios subsequentes, né? Não tem cura mesmo, né? Realmente não tem cura. E a gente fica com o vírus incubado. Assim como o vírus do herpes simples, que causa herpes recorrente, o vírus da catapora, que pode provocar o herpes zoster, que a gente pode falar um pouquinho depois agora, né? Então, mas só a questão das lesões, a herpes primária geralmente a gente vai ter mais lesão bucal, intrabucal. Bucal, isso, perfeito. E a herpes secundária é aquela que manifesta mais em região de lábio superior, lábio inferior, que sempre lembrar, né, que é no ramo terminal do nervo, e ali vai manifestar as lesões. Isso aí pode acontecer em vários episódios durante o ano, se a pessoa, até o sol é um dos causadores, a baixa imunidade, enfim, vários aspectos aí inerentes de cada paciente. Sem contar que, gente, isso aí, a gente não tem uma regra disso, tá? A gente fala em casuística. Tem paciente que manifestou a herpes primária e nunca manifestou na vida secundária. Isso pode ocorrer, tá bom? Aqui a Jessie fala que isso pode ocorrer no palato duro. Sim, do herpes primário é comum, sim. Acontecer em região de palato duro, região de mucosa queratinizada de uma forma geral. Eu tinha esquecido, mas o pessoal falou da questão de baixar a imunidade, quando acontece a recorrência, né? Ou exposição solar, alguma coisa assim pode ter relação. O Anderson, que é aluno nosso lá da CD, né, ele está perguntando se existe uma fase que pode fazer o atendimento. Naquela fase que tem vesícula, não dá para fazer atendimento, porque o perigo de infecção cruzada é grande. Claro que você vai evitar também aquela fase crostosa, porque tem uma outra vesícula que está lá, e aí a chance de você causar infecção cruzada, Anderson, é bastante grande. Então é bom evitar cicatrizar bem para que não haja esse risco aí, né? A live vai ficar salva, gente, tá? Por 24 horas. Aí a gente seguindo as perguntas aqui. A Jéssica, já vamos responder as duas. A Jéssica, ela pergunta, pode acontecer no palato duro? Primária sim, mas ela fosse a secundária também pode acontecer no palato duro. Entendeu a pergunta? Até pode, né? Até pode. É raro, mas pode. Raro não, pode. Infrequente. Não gosto de palavra raro porque a gente já viu, então é infrequente, mas... Mas pode. Mas pode. A Raquel tá falando da pomada. A pomada a eficácia dela é muito pequena, né? Então a gente acaba às vezes prescrevendo mais por o paciente se sentir acolhido, assim, mas a eficácia da pomada, mesmo na fase prodrômica, é muito pequena. Quando tem lesão, Raquel, só para que ela falou que pode usar na parte interna bucal, a gente até gosta de usar corticoide, viu? Porque a lesão vai formar uma úlcera, então, para aliviar e para diminuir, porque realmente não vai acabar com o quadro viral, mas você pode lançar mão de Oncilon, sim, não tem problema, tá? Na úlcera ali. A Lari está perguntando se o tipo 1 e tipo 2 são muito parecidos, né? Geneticamente. Tem algumas diferenças, mas são vírus diferentes. Da mesma família, mas vírus diferentes, tá?
Na fase secundária pode ocorrer edema? Sim, geralmente vem acompanhada. São respostas inflamatórias, gente. Lembra que qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de agente infeccioso, seja ele viral, fúngico ou bacteriano, ele vai provocar uma resposta imunológica inata, uma resposta que, assim, a qualquer agente agressor. E o edema, que é um dos sinais cardinais da inflamação, que é antigamente chamado de tumor, né, ele é um sinal clínico que acontece sim, e faz parte de qualquer quadro infeccioso, ou muitos tipos de lesões infecciosas, né? Daí a Vanessa só ressalta, vários tipos de herpes podem ser causadores de uveites. O Bruno fala que é a mesma família, sendo que um mais em lábio e o 2 genital. E a Andrea pergunta se é o zoster que causa lesões só de um lado do corpo. Isso. Exatamente. Que na verdade é um outro tipo de herpes simples, né? O vírus do herpes humano do tipo 3. Tipo 1 e tipo 2 causam herpes simples, o que a gente acabou de falar. O tipo 3, que causa catapora ou varicela, ele vai poder causar o herpes zoster, que é unilateral. É muito característico. Essa fala que você colocou aí de ser unilateral é muito característica e muito importante na questão de hipótese diagnóstica, né? A gente usa muito isso. A Elisângela pergunta se a pomada de muque é indicada, e a Thaís fala um pouco, para a gente falar um pouco do protocolo de laser terapia em caso de herpes. A gente não tem muita experiência em laser terapia, né? Mas eu tenho certeza que é um tipo de tratamento que ajuda, sim. Eu concordo que pode ser bom, né? Acelerar o aspecto cicatricial, diminuir a questão da dor. Então, a laser terapia funciona assim. É só a nossa experiência que não é muito grande para poder te falar em relação ao protocolo. A de MUC pode ser indicada, sim, né? Como um acelerador da questão cicatricial. Não é um tratamento definitivo, mas é um tratamento coadjuvante importante, sim. Só um parênteses com relação à laser terapia, Thaís. A gente concorda com todos os aspectos, né? Que ela realmente tem o potencial de cicatrização e de diminuição de dor, principalmente. E a gente lança mão em casos esporádicos. O que a gente tem lançado mão de laser terapia em alguns casos de SAB, de síndrome de ardência bucal, doença autoimune, quando tem a lesão, a gente acaba associando com o corticoide, fazendo uma laser terapia de baixa intensidade 3 vezes por semana. É um protocolo que a gente vem utilizando e com um certo sucesso. Agora, paciente de herpes, especificamente, a gente não tem experiência de falar que usou a laser terapia e as lesões foram tratadas, tá? Até por conta de tudo isso, a gente conseguir conscientizar o paciente que aquilo vai desaparecendo, às vezes a fase do diagnóstico ele já chega para uma fase cicatricial, daí eu acho que o laser terapia não vai fazer efeito, então é mais por isso, mas é uma pergunta interessante, viu? Obrigado. Eu acho que é isso, Garção, a gente vai aproveitar que o pessoal tá não perguntando mais, que a gente já está falando quase 30 minutos aí de herpes. Quer só só para fechar mesmo, falar quais são as lesões mais frequentes em pacientes HIV positivo? HIV positivo, como a Dana perguntou, né? A mais frequente, sem dúvida nenhuma, é candidíase pseudomembranosa, aquela sapinho, mas não é um sapinho, é um sapão que eu falo, eu brinco, né, com os alunos. É uma lesão que pega a região extensa, não é aquela lesão plaquinha branca, é uma placona generalizada, pode pegar a região de orofaringe, região de amígdala, né? E a questão de candidíase, pseudomembranosa, sempre, qualquer tipo de lesão fortemente associada ao HIV e que acontece na boca, são indicadores fortíssimos de que o paciente tem uma imunossupressão importante. Como que a gente consegue medir essa questão da imunossupressão? Fazendo contagem de linfócito TCD4. Lembrando que o linfócito TCD4 é uma célula importantíssima, né, na imunidade celular, né, nessa questão da nossa imunidade, e quando há uma destruição grande dessas células, aí há o pico, o desenvolvimento dessas lesões fortemente associadas ao HIV. Candidíase é mais frequente, mas tem outras, né, como, por exemplo, leucoplasia pilosa. Leucoplasia pilosa também é uma doença
associada a um vírus, que é o vírus Epstein-Barr vírus, que também é um tipo de vírus do herpes humano. Esse é o vírus do herpes humano tipo 4. E por um acaso também o vírus que causa a leucoplasia pilosa também causa a mononucleose infecciosa, que a gente ouviu falar faz pouco tempo, né? Sempre no carnaval o pessoal começa a postar um monte de coisa, dentista, né? Ah, doença do beijo, tome cuidado, não sei o quê, né? Então, a doença do beijo é o Epstein-Barr vírus, que é o que causa a leucoplasia pilosa. Outra doença fortemente associada ao HIV é o sarcoma de Kaposi, que também é um herpes vírus que causa agora o herpes vírus do tipo 8. Né? Mas todas essas lesões que acontecem na boca, eritema gengival linear também pode acontecer, o herpes de forma mais, não tão simples quanto a gente discutiu, porque o herpes, quando acontece num paciente HIV positivo, ele é muito severo. Aí o aciclovir vai fazer a diferença. Mas nos nossos pacientes sadios, o aciclovir tem pouco efeito. E voltando, né, na verdade, nas doenças fortemente associadas ao HIV, o que é mais importante é o tratamento geral do paciente. Então, é saber se o paciente tá fazendo o tratamento certinho com os antirretrovirais. Se está tomando, né, aquelas medicações que são prescritas pelo infecto, porque se ele não estiver tomando, aí geralmente o que acontece? A carga viral vai lá para cima, a contagem de linfócito TCD4 vai lá para baixo, e aí é um indicador que ele necessita, ou ele parou de usar as medicações. Então, todas essas lesões fortemente associadas ao HIV, se aparecer em alguma situação para um de vocês aí que está assistindo a gente, lembrar de que ele tem uma imunossupressão importante, a maior probabilidade é de ser AIDS, e aí tem que verificar se ele está com a medicação em dia, porque é bem provável que ele não esteja fazendo uso das medicações. Só ressaltando aqui o comentário do Felipe, que fala que lesões fortemente associadas ao HIV na periodontia, eritema gengival linear, periodontite ulcerativa necrosante e gengivite ulcerativa necrosante. Bem ressaltado. Com relação ainda ao HIV e ao sarcoma de Kaposi, Darcy, tem algumas perguntas aqui. Na verdade, todas elas sarcoma de Kaposi. Qual o local mais frequente? Quais os sintomas iniciais? Qual parte intrabucal? Daí também, se quiser responder isso, a gente fecha a questão de HIV. Então, até acho que foi uma pergunta que teve agora no quiz da CD, que qual a região mais frequente acometida pelo sarcoma de Kaposi é palato, tá? Palato. Leucoplasia pilosa é bordo de língua, né? Isso. A Beatriz está perguntando o tratamento de herpes zoster. É antiviral também, da família dos aciclovírus. Nas unidades de saúde públicas só tem aciclovir. Se você tiver um paciente particular, é bom, tem um que chama Valaciclovir, marca comercial Valtrex. Ele é muito bom, é muito caro também, é uns R$400 o tratamento para a semana, mas se você imaginar que o herpes zoster pode dar uma neuralgia, o paciente pode ficar com uma neuralgia persistente por muito tempo, R$400 é barato, né, para tratar esses pacientes. Só agradecer as observações, voltando um pouco mais, observações do Eduardo, que nos acompanha aí, do Bruno, com relação ao laser. Eles complementaram o que a gente falou aí. O Eduardo falou que é bom na fase prodrômica, esqueci de falar isso, e é realmente bom na fase prodrômica, ele acelera o processo de recuperação. Muito legal, Eduardo, seu comentário. E o Bruno Pimenta vem aí com um protocolo de tanto para simples como para zoster, laser vermelho, 1 Joule. Obrigado, Bruno, por também compartilhar aí a sua experiência. Perfeito, aí ajudou a gente, porque a gente não tem experiência em laser. Do tratamento, muito obrigado mesmo. A Cibele pergunta aqui com relação aos valores de referência do CD4. Você lembra? Se eu não me engano é 200. Se eu não me engano é 200 por decilitro de sangue, alguma coisa assim. Vou cumprimentar a minha amiga Samanta, a minha amiga colega de sala, me mandando um salve aí. Samanta, manda um abraço pro Daniel aí também. Vanessa está perguntando se sarcoma de Kaposi é herpes tipo 8. Já caiu em concurso, tá? Isso. Boa. Então, assim, só resumindo, pessoal, essa questão do HIV, da AIDS, em termos clínicos, a relevância acaba sendo pequena. Ela, pra gente, né, assim, de modo geral, a não ser que você tenha mais trabalho com odontologia hospitalar, atenda mais tipo de paciente. Porque, de modo geral, a gente, como estomatologista que só vê lesão, já tem visto muito pouco.
nos últimos 5 anos, até nos últimos 10 anos. Agora, do ponto de vista de concurso, isso tem uma relevância, porque as perguntas foram bem direcionadas, né? A gente acaba falando aqui muito aspecto clínico. Então, para a clínica, o mais legal e o mais importante acaba sendo a questão da herpes, que é uma dúvida corriqueira. Você vai ter paciente de herpes, de repente alguém na família, enfim. Então, eu só quis falar um pouquinho mais, né, como a gente está falando de infecção viral, da questão do HIV. Tanto que a gente nem vai entrar muito mais em outra infecção viral. Uma coisa interessante, ô Felipe, que eu comento na aula. Isso é importante, tá? Do herpes zoster, do exemplo prodrômico, que o herpes zoster pode se manifestar. Eu tive um paciente, né? Um paciente homem, já mais velho. Ele era xantoderma, né? Oriental. A primeira manifestação do herpes zoster dele foi como odontalgia no dente 14. Então, gente, é uma coisa importante, porque eu sempre falo para os meus alunos isso. Não é porque que o paciente está com odontalgia que ele vai ter pulpite, tá? Pode ser até uma manifestação, um pródromo de herpes zoster. E esse paciente, o que aconteceu? Uma amiga minha, endodontista, ela estava atendendo esse paciente. Na verdade, esse paciente foi procurar essa minha amiga, endodontista, foi procurar ela porque ela é endodontista, porque ela trata dor de dente, né? E, na verdade, ela fez os exames de teste de vitalidade, viu que o dente estava vital, fez exame radiográfico, não tinha nenhuma imagem compatível com alguma cárie, algum processo carioso mais extenso, e sem lesão periapical nenhuma, e o paciente sentia dor latejante no dente 14. E aí ela me ligou e falou: Darcy, eu estou com um paciente com esse quadro, já fiz os testes de vitalidade, radiografia, e não tem nada. Posso te encaminhar? Daí ele encaminhou e veio no dia seguinte. No dia seguinte, começou a aparecer vesícula do lado direito, na região temporal. E aí matou o diagnóstico para herpes zoster. Era uma vesículas unilaterais, como o pessoal aí comentou. Então, um exemplo bastante claro, né, que o herpes zoster também pode se manifestar é como uma odontalgia, uma dor de dente parecida com uma pulpite, e que no caso do paciente que eu atendi, assim, não era uma pulpite, sim um pródromo do herpes zoster. Eu acho que é sempre importante comentar para ninguém incorrer num tratamento de abertura coronária desnecessário, né? Sim, muito legal. Um caso um pouco mais diferente, né? Diferente, mas você vê que às vezes até aparece. Então, eu acho que de viral tá tranquilo, a gente comentou bastante. Tem alguma outra ressalva aí? Só se o pessoal que está acompanhando a gente presta concurso, é bom estudar um pouquinho de mononucleose infecciosa, que é causada pelo Epstein-Barr vírus. Tem um tipo de teste chamado teste Paul-Bunel, né? Doença do beijo, famosa doença do beijo. Quem gosta desse tipo de pergunta é a VUNESP. Então, se vocês vão prestar algum concurso da VUNESP, é interessante. E outra em relação às doenças virais importante a mancha de Koplik, sinal de Koplik, que é uma manifestação inicial do sarampo. Então, para quem acompanha a gente CD concurso, tem que saber essas lesões aí, porque são essas lesões que caem mais. A gente não vai nem falar das lesões HPV, porque a gente comenta em outras aulas. Mas, por exemplo, existem lesões virais HPV positivas, né? Papiloma, verruga vulgar, condiloma acuminado, todas essas relacionadas ao HPV, né? E claro que o HPV tem mais de 100 subtipos de HPV, e os que causam esse tipo de lesões são aqueles HPVs que a gente fala bonzinhos, que não tem aquele potencial de transformação maligna, né, que acontece com alguns subtipos, né, como o 16 e o 18, por exemplo. O Bruno faz uma questão interessante, até eu já acordei hoje no WhatsApp com um monte de mensagem nos grupos de dentistas aí, que é com relação pessoal, vocês vão ter agora lesão arroxeada, enegrecida, porque o paciente vai começar a usar muita cloroquina. Primeiro que, pelo que fala ali, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Existe alguma manifestação de cloroquina em palato? Sim, existe. É frequente? Não. A gente acaba não vendo tudo isso. Aí o Bruno, na verdade, acaba perguntando se as lesões arroxeadas do palato relacionadas ao uso de cloroquina
podem fazer diagnóstico diferencial com sarcoma de Kaposi. É outra coisa, Bruno, que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. O sarcoma de Kaposi acaba sendo uma lesão nodular, forma nódulo, a mancha arroxeada com relação à cloroquina acaba sendo uma lesão plana. Então, primeira coisa o aspecto clínico já é um pouco diferente. Segundo, o paciente em si. Lembra disso? Por isso que a gente sempre fala que a anamnese tem que ser detalhada para guiar o nosso diagnóstico. Porque se a gente for parar para pensar só olhando a lesão, não é o jeito certo do processo diagnóstico. Então, que paciente que pode ter sarcoma de Kaposi? E que paciente que pode ter uma mancha que vai ser em alguma porcentagem dos casos aquelas pessoas que tomam cloroquina? Tá? Então, eu acho que isso é importante a gente discernir. Antes mesmo de pegar e olhar a lesão por si só e ver se ela faz diagnóstico diferencial ou não. É sim saber qual paciente que a gente está lidando, tá? O pessoal estava perguntando para concurso, eu já dei as dicas todas aí. E já caiu também uma vez, já caiu uma questão, paciente com manchamento em região de palato, manchamento medicamentoso, qual o medicamento que causa? Cloroquina. Hoje vai estar, todo mundo acertaria, mas naquele momento, quando caiu pela primeira vez, tenho certeza que pouquíssimas pessoas acertaram, por quê? Cloroquina é uma medicação que agora a gente ouviu falar a rodo, né? Até uns 2 meses atrás eu estava vendo as fotos minhas, Felipe, eu vi que tinha acabado de atender um paciente com mancha de cloroquina. Aquela pergunta do Bruno da questão até poderia, assim, mas é claro que o contexto geral, né, é o mais importante, né? Não tanto essa questão do manchamento. Porque a mancha de cloroquina é bem assim, e ela, se você, pelo menos as que circulou no WhatsApp que eu vi, acho que umas 3 ou 4 grupos eu estava e eu vi, eram manchas até duplas, né? Pegava a região bilateral do palato. Então, nessas situações, a gente já meio que descarta a questão de sarcoma de Kaposi, né? E a gente fica mais com... Se a gente, na anamnese, perguntar e o paciente tiver lúpus eritematoso, por exemplo, ele usa cloroquina, aí provavelmente seja um paciente que tenha esse quadro. Agora, eu não sei por quanto tempo que vai ser o protocolo que eles estão instituindo em relação à cloroquina. É o uso crônico também, não é porque usou 1, 2 vezes que a gente vai ver mancha de cloroquina também, tá, gente? Isso é uma coisa que está circulando nos grupos, a gente tem que ter um pouquinho de filtro também e saber que é o uso crônico de cloroquina que vai promover as manchas. Eu tenho um quadro assim que é praticamente igualzinho com as fotos que estão passando, assim, é muito característico. Ele vai dar de forma bilateral na região de palato, uma mancha meio azulada, meio escurecida, né? Que é essa característica. E essa questão que você falou é realmente importante, pessoal. A gente até entende, né, do medicamento da cloroquina, que é um medicamento bem forte, que pode ter efeito colateral, até por isso deve existir um controle sobre ele, sobre o medicamento. Porém, essa questão que você abordou aí, Darção, de o quanto tempo que as pessoas usam, isso é importantíssimo. Um efeito colateral da cloroquina, que é a retinopatia, é um efeito extremamente perigoso, inclusive, ele é descrito nos pacientes a longo prazo de uso da cloroquina. Então, não é que você vai também usar há pouco tempo e já vai desenvolver uma retinopatia. Então, tem tudo isso que a gente acaba tendo que relacionar. E mais uma ainda, pessoal, é um medicamento que, se realmente a cura for comprovada, que ainda não está comprovada, a gente e os pacientes começarem a usar, nós vamos aprender, tá? E aí a gente vai poder ter mais experiência para falar para vocês. Só um pouco de calma, gente. O pessoal já mandou nos grupos já falando que vai ter um monte. Eu tenho um pouquinho de calma aí, porque a gente não sabe, né? Vai ser protocolos específicos vão ser utilizados. Só se o cara começar a usar sem prescrição médica, aí pode ser, né? Mas de uma forma geral, os infectologistas estão bem ainda falando que é alguma coisa experimental, nada definitivo, né? A Vanessa está perguntando quais os sintomas iniciais da infecção pelo vírus herpes tipo 8. Na verdade, vai ser a infecção às lesões de sarcoma de Kaposi, viu, Vanessa? Pode ter manifestações iniciais como, por exemplo, febre, prostração? Pode ser, porque as infecções virais, de uma forma geral, causam esse tipo de quadro, né? E aí depois ele vira a desenvolver esse quadro de sarcoma de Kaposi, mas assim, aí é quadro inespecífico.
A Josemara está perguntando se esse exame do beijo pede para dentista. A gente pode pedir. Se tiver a hipótese de mononucleose infecciosa, a gente pode pedir. Chama teste de Paul Bunel. Isso já responde a pergunta da Aline. Professor, como chama o nome do teste da mononucleose? A Vanessa, provavelmente por questão medicação sistêmica, tá? Não é medicação local, não. Isso é. Ou Bunel, acho que é com não sei se é com M ou com N, não tenho certeza. Acho que é com N. Tá. Mas é mais ou menos isso. Já caiu 2 vezes na VUNESP, tá? Então é um teste que dificilmente a gente ouve falar assim nas aulas de estomatologia, e a gente sabe que concurso pede exatamente, às vezes, rodapé de livro, né? E é um rodapé mesmo. Darcião, sabe o que eu tô pensando? Esse bate-papo nosso foi tão interessante que eu acho que vai acabar o bate-papo falando só de vírus, porque já estamos aqui há mais de 50 minutos já, pelo que eu tô vendo, já vai dar daqui a pouco 4 horas, a gente vai ter que encerrar a live. Então, para a gente não misturar o assunto... Vamos falar só de vírus mesmo, né? Só de vírus. E como bactéria e cândida é um pouco menor, de repente a gente entra com uma live, o pessoal do que quer o câncer espera um pouco, a gente garante para vocês que segunda que vem, esse mesmo horário, a gente vai fazer uma live só falando de câncer, tá? Então pode marcar aí. E essa semana a gente, de repente, tenta fazer na quarta-feira. Na quarta-feira, às 15, a gente faz. Às 15 horas a gente faz de... Já deixa um marcado aí, pessoal. Quarta às 15 a gente faz de bactéria e de vírus. Desculpa, de fúngicas. Daí a gente vai falar de sífilis, vai falar de candidose, todos os tipos de cândida, como que a gente faz o tratamento e tudo mais. Eu acho que vai ser interessante. Mas assim, já agradeço muito. O que eu acho para fechar, você fecha e depois eu faço um fechamento aqui. Vamos fazer um resumão? Vamos. De herpes, aí você faz um resumão de herpes simples, primária, secundária, herpes zoster e tudo mais, e a gente fecha. Beleza. Então, só fazendo um resumo para a gente fechar, o herpes simples, como a gente falou, tem a herpes primária, a gengiva estomatite herpética primária, que vai acometer geralmente crianças, mas pode acometer adulto também, né? Lesões extremamente doloridas, vão pegar principalmente região de mucosa queratinizada intrabucal, e junto com esse quadro intrabucal, tem os quadros típicos de virose, né? Então, febre, prostração, mal-estar. Esse é o quadro de gengiva estomatite herpética primária. O vírus do herpes a gente não consegue eliminar por nenhum tipo de tratamento, nem com antiviral, antirretroviral. E aí o vírus vai acabar ficando latente sempre em região de nervo. Na região de cabeça e pescoço, ele vai ficar latente no nervo, no gânglio trigeminal, e aí quando tiver queda da resistência imunológica, o paciente se expôs muito ao sol, ou está fazendo algum tratamento para câncer, ele pode desenvolver lesões de herpes recorrente. A gente sabe que o tratamento só seria efetivo nos casos de herpes recorrente nas fases prodrômicas. O pessoal complementou a gente que o laser, por exemplo, pode ser utilizado em fase prodrômica, e o aciclovir em comprimido também, ele só vai ser eficaz quando prescrito, né, quando administrado na fase prodrômica. Se for administrado depois, pouco ele vai adiantar. E aí, claro, que tanto no herpes primário, que é importante fazer uma medicação de suporte, né, analgésico, antitérmico e até bochecho ou algum anestésico tópico, para que a criança ou quem tiver com um quadro de gengiva estomatite herpética primária consiga se alimentar ou consiga ingerir líquido, coisa que é muito importante em infecções virais, né? Herpes zoster, na verdade, é causado pelo vírus da catapora, que é um vírus do herpes humano do tipo 3. A primeira infecção, em vez de ser igual do herpes, que é a gengiva estomatite herpética primária, a primeira infecção do herpes zoster é a varicela, ou é a catapora. Depois, esse vírus também não vai ser eliminado, ele pode ficar incubado em algum gânglio nervoso. É mais comum a ocorrência de herpes zoster não na região de cabeça e pescoço, é mais comum na região torácica ou região intercostal. Então ele vai ficar mais alojado ou mais incubado no nervo do gânglio dorsal, né? Então não é tanto na região do nervo trigeminal como acontece no herpes recorrente. E aí o paciente, geralmente o paciente mais velho,
caiu o sistema imunológico. É muito frequente em paciente idoso desenvolvimento de herpes zoster. O pessoal falou muito bem, falou que é uma lesão que respeita a linha média. Se está acontecendo do lado direito, ele vai acontecer do lado direito na região do palato e não vai ultrapassar para o lado esquerdo. A mesma coisa na região torácica. Se está acontecendo do lado direito, ele está acontecendo do lado direito, ele não cruza a linha média, porque provavelmente é por conta do trajeto do nervo. O vírus acaba chegando até onde o nervo chegou lá, né? O trajeto, ele geralmente provavelmente tem essa separação na região mediana nossa. E aí, depois Vanessa, falamos das doenças fortemente associadas ao HIV, falamos de candidíase, leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi e eritema gengival linear. Isso cai muito em concurso. Falamos também de mononucleose infecciosa, que caiu na VUNESP, teste de Paul Bunel. Então, Paul Bunel, na verdade, eu brinco que é uma palavra-chave para mononucleose infecciosa, que é causada pelo Epstein-Barr vírus, que é um vírus do herpes humano do tipo 4. E as manifestações de sarampo? E a manifestação do sarampo é sinal de Koplik, ou manchas de Koplik. Tá? Isso cai muito em concurso, despenca em concursos públicos. Só respondendo aqui a pergunta da Vanessa, o herpes também causa paralisia facial de Bell? Tem relação, né? A gente não sabe se é ele o causador. Paralisia de Bell é um enigma um pouco, né? Não se sabe exatamente se qual o fator etiológico. Você sabe se tem alguma coisa assim? Realmente eu vou nessa linha também. Do herpes poder ter uma relação, até porque alguns pacientes acabam desenvolvendo vários episódios, né, de paralisia facial de Bell, mantendo uma relação com a herpes secundária, de cessar totalmente a paralisia e depois retornar, mas realmente ainda é um enigma para a gente essa relação toda aí da paralisia facial de Bell. O que sempre se fala culturalmente, né, é o frio, mas aí é difícil, né, de falar essa questão do cultural, né, que se existe. Agora, eu acho que assim, acho que é isso, né? Você quer fazer algum outro fechamento? Senão eu concluo aqui e a gente encerra. Não, acho que é isso e já deixa marcado, quarta-feira, pessoal. Marquem aí, estamos em 105 pessoas, olha que bacana. Chegou a bater 120 pessoas. Um show de bola, né? Fica marcado quarta-feira, 15 horas, a de doenças bacterianas e fúngicas, então, galera. Nath, será que vamos fazer uma essa semana? Pode fazer aí, hein? Vamos fazer, se quiser fazer com o Narcão. Quer fazer uma com a Nath também, Narcão? Dá pra fazer, a Nath é top. Sim, depois a gente marca. Então, pessoal, só para fechar, então, agradeço mais uma vez aí todo mundo que participou aí, comentário, pergunta, porque se vocês não fizerem essas perguntas, a gente acabava a live em 10 minutos. Então a gente depende muito disso e, assim, depende, além de tudo, dos conhecimentos de vocês. A gente sempre fala, né? Se quem está aqui vai assistir a live e acha que a gente vai ensinar tudo, não assista. Aqui é uma live para a gente trocar experiência. A gente tem um pouquinho mais de experiência na questão de estomatologia, mas eu estou vendo que vocês aí também têm muita experiência, sabe responder um monte de coisa, e isso aí ajuda muito a gente. Então, de maneira nenhuma a gente quer ter aqui uma soberba falando do nosso trabalho e tudo mais. A gente quer realmente contribuir, levantar assunto interessante, às vezes uma pessoa aí acaba ajudando a outra, e eu acho que é isso aí que todo mundo sai ganhando na live, né? Então, assim, 1 hora falando de infecção viral. Agora, eu queria falar em 1 hora viral, bacteriano e fungo, né? Foi muito pretensioso. Então, a gente fala de infecção bacteriana e fúngica na quarta-feira às 3 horas. Até porque já pediram, só para a gente marcar o horário. Então, vamos marcar certinho. Já está marcado, quarta-feira às 15 horas. Às 15 horas, bacteriana e fúngica. E segunda-feira da semana que vem, daqui 1 semana, às 15 horas, vamos marcar câncer bucal e a gente fala de lesões cancerizáveis também. Não dá tempo, não vai dar tempo, não. Câncer bucal, lesões cancerizáveis. Só convidando vocês. Às 17 eu vou ter uma live com a Mariana, tá? Live da CD Concursos. Ela foi aprovada em 3 concursos, não percam. Hoje mesmo, 17 horas. Aí sim, aí, pessoal. Assiste aí, e aí depois a gente vai deixar essa live gravada. Depois você põe lá no nosso canal no YouTube também. Beleza, da CK Estomatologia. E obrigado aí, viu, Darcão? Sempre aí, parceiro. Valeu mesmo. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Um abraço. Um abraço.